Oi, pessoal, tudo bom? Mais um Geografar. Hoje, eu estava conversando agora com nosso participante assíduo, o Lucas, e eu estou pensando em fazer uma revisada na parte da geografia humana. Então, a gente pegar hoje mais umas 2 segundas, ou próximas 2 segundas, e dar uma revisada na geografia humana, primeiro porque todo vestibular cai geografia humana. Segundo, porque esse ano está sendo um ano de recenseamento. E terceiro, porque a gente estuda esses conteúdos lá no comecinho do ano, então às vezes está meio, né, esquecido. Então, para a gente dar uma refrescada na memória, tá bom? Então, a gente vai começar essa revisão. E aí, no decorrer dos dias, se vocês forem tiverem dúvida, sugestões, vocês vão postando nos comentários, tá? Chama o pessoal, vai assistindo, vão trocando ideias aí. Bom, então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar então aqui o processo de... Ah lá, então hoje a gente vai para a geografia humana. Hoje, a primeira parte, eu penso em fazer pelo menos umas 3 partes, né? Mais ou menos aí, sobre geografia humana ou demografia, tá? Então, aí, geografia humana, características gerais, parte 1. Esse aqui foi a chamada que eu coloquei lá nos grupos de WhatsApp. Bom, demografia ou geografia da população é uma parte da geografia que vai estudar a dinâmica e processos populacionais. Então, ela tem muita coisa, tá? Fala de migração, de crescimento, envelhecimento da população, pirâmide etária, tem muita, mas muita coisa nessa parte da geografia. Vai estudar, por exemplo, relações socioeconômicas, aspectos socioeconômicos. Então, tem uma gama de conteúdos muito grande. E aqui, a primeira parte, eu proponho da gente relembrar alguns conceitos básicos dessa geografia humana ou dessa demografia, tá? Então, vamos lá. Primeiro conceito é população absoluta. População absoluta ou populoso é o total de habitantes de uma área. Então, igual coloquei aqui. Então, a população absoluta, sei lá, a população absoluta de Paraíso, a população absoluta de Minas Gerais, a população absoluta do Brasil. Então, o termo população absoluta é quando eu faço a referência também com outro termo, populoso. Por exemplo, o Brasil é um país muito populoso, tem uma grande população absoluta, certo? Densidade demográfica é o mesmo que povoado. Cuidado, populoso, absoluta. Povoado, densidade demográfica ou população relativa. O que é isso? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, como é que eu calculo a densidade demográfica de um estado, de um município ou de um país? Eu vou pegar a população absoluta e dividir pela área em quilômetro quadrado. Aí eu vou ter o número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, mede mais ou menos a média de pessoas de acordo com o espaço, ok? Bom, aí depois vem lá superpovoamento e superpopulação. Superpopulação é um grande crescimento da população mundial. Então, você é número grande. Agora, um dado importante que tem que tomar cuidado é o chamado superpovoamento. Então, olha a definição. Quando o quantitativo populacional é maior que os recursos sociais e econômicos existentes para a sua manutenção. Ó, então, quer dizer o seguinte, vamos lá. Por exemplo, o Japão
ele tem uma elevada população relativa, sim. Mas essa elevada população relativa, ela apresenta boas condições socioeconômicas? Sim, apresenta. Então, eu posso usar o termo superpovoamento para o Japão? Não, porque ele tem uma elevada população relativa, certo? Mas boas condições socioeconômicas. Ah, mas Bangladesh, vamos lá para outro lugar da Ásia. Bangladesh tem uma elevada população relativa, certo? E uma precária condição socioeconômica, ou seja, os recursos sociais, os recursos econômicos não são suficientes para a manutenção da vida, ou seja, a precária condição de vida. Aí eu vou falar que essa região é superpovoada. Então, ó, atenção, o superpovoamento está relacionado com uma elevada população relativa e precárias condições de vida. Se tiver uma elevada população relativa, mas boas condições socioeconômicas, não é superpovoamento. Ok? Aí vem uma análise, ó. Qual a diferença entre o local muito populoso, quer dizer que tem uma elevada população absoluta, densamente povoado, tem uma elevada população relativa, habitante por quilômetro quadrado, e superpovoado, tem uma alta densidade demográfica e precária condição de vida. Percebe? Então, são 3 termos que têm uma diferença grande entre eles. Bom, outro fator aqui, outro conceito, crescimento populacional ou crescimento demográfico, tá? Eu coloquei aqui, ó, taxa de crescimento populacional calculada a partir da soma entre o crescimento natural e o crescimento migratório. Tá, o que é isso? Crescimento natural tem outro nome. Ele também é chamado de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade e mortalidade. Olha lá, eu coloquei uma formulazinha aqui, ó. Crescimento natural ou vegetativo é quando eu tenho crescimento vegetativo é igual a natalidade menos mortalidade. Quanto que nasceu durante um ano, os nascimentos durante o ano e os óbitos durante um ano. Nasceram 1.000, morreram 500. Então, aumentou 500. Você tem que tirar um do outro. Bom, essa é a primeira parte. Agora, o crescimento migratório, aí é a diferença entre imigração e emigração. Como assim? Olha lá, medida a partir da taxa de imigração ou taxa de migração. Aí eu tenho lá o saldo migratório, é a diferença entre a quantidade de pessoas que chegam no país e a quantidade de pessoas que saem. O número de imigrantes é maior do que o número de emigrantes, então eu tenho um aumento da população, um aumento do saldo migratório positivo. Se, ao contrário, a emigração é maior do que a imigração, o saldo migratório é negativo. Então, olha a formulazinha. Crescimento populacional é igual a crescimento vegetativo mais saldo migratório. Certo? Ou seja, a diferença entre natalidade e mortalidade e a diferença entre imigração e emigração. Aí sim, eu tenho quanto que aumentou a população. Pode predominar um em relação ao outro. A gente vai estudar que no Brasil, ou qual vai ser o mais importante, qual vai ser o mais determinante? Vai ser o crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, ele provocou um maior aumento da população do que o saldo migratório. Agora, se eu pegar o exemplo dos Estados Unidos, o saldo migratório norte-americano é maior do que o crescimento vegetativo. Tá? Então, você pode ter essa modificação aí. Bom, vamos lá. Outro conceito, taxa de natalidade. Natalidade é a quantidade de pessoas que nascem no determinado período, número de nascimentos vezes 1.000, né? Ou cada 1.000, ou 100.
Aí o 1000, a gente vai colocar por 1000 ou por 100. Por 100 por 1000. Mais comum é por 100. Mortalidade também, a relação da quantidade de mortos, óbitos da população no período de um ano. Também pode ser por 1000 ou pode ser por 100. Quantidade que nasce em relação. Taxa de fecundidade. Fecundidade é a relação entre a média de crianças por mulher, ou seja, média da quantidade de filhos que as mulheres teriam entre 15 e 45 anos. Tem uma tabela que ela estende um pouco mais. Ela fala entre 15 e 50 anos. Tá? Quando a mulher começa, em média, a ovular de 12 a 15, e ela entra na menopausa entre 45 e 50. Então, mais ou menos nesse período aí. Então, pega a quantidade de mulheres que estão em idade reprodutiva e divide pela quantidade de crianças. Aí você tem a taxa de fecundidade. Ou seja, é a média de filhos por mulher. Ok? A gente vai ver que essa taxa de fecundidade no Brasil ela vem caindo. A gente vai mostrar um pouquinho mais adiante quando falar de crescimento vegetativo no Brasil. Mortalidade infantil, essa aqui é importante. Quantidade de crianças que faleceram antes de concluir um ano de vida, mensurada a cada 100 ou a cada 1000, 1000 é o mais importante, crianças nascidas. Importante para determinar a qualidade de vida de uma região ou país. Ó, olha só. Então, quando a gente fala mortalidade infantil, é medida por 1000. Então, 20 por 1000 quer dizer que morrem 20 crianças para cada grupo de 1000 nascidas vivas no período de um ano. Ok? Tá. A mortalidade infantil ela tem uma importância muito grande porque ela vai medir a qualidade de vida de uma região. Até porque a mortalidade infantil ela não fica esperando o recenseamento. O recenseamento é feito a cada 10 anos. A mortalidade infantil, como tem atestado de certidão de nascimento e tem um atestado de óbito, então nasceu e morreu, vai ter que tirar a certificação. Então, os cartórios enviam esses dados anualmente para o governo. Por exemplo, a pandemia aumentou a mortalidade. A pandemia reduziu o que a gente vai falar agora, a expectativa de vida. Então, tem uma série de fatores que vão interferir. Então, por exemplo, uma região que aumentou a mortalidade infantil. Só com isso, eu posso falar que piorou as condições socioeconômicas, só observando isso. Mas se a cidade tal baixou a mortalidade infantil, só esse dado também serve para mim afirmar que melhorou as condições de vida. Tá? Bom, expectativa de vida. A expectativa de vida ou esperança de vida é qual a projeção de vida que uma pessoa tem na data que ela nasce. Então, por exemplo, hoje, uma menina que nasce hoje, ela tem qual expectativa de vida? Um menino, ela vai ter qual expectativa de vida? As mulheres vivem mais do que os homens, tá? Então, olha lá, baseia-se na avaliação da quantidade de anos que se supõe que uma pessoa possa viver. Agora, é lógico, se nasceu numa favela, você vai ter uma vida. Nasceu numa condição socioeconômica boa, ela vai ter uma outra expectativa de vida. Então, você tem a condição socioeconômica vai interferir. A média, hoje, brasileira, ela estava, por exemplo, as mulheres já estavam chegando a quase 80 anos de expectativa de vida, e homens em torno de 74. Agora, caiu em 4 anos. Mulher caiu para 77, homem para menos que isso, por conta da pandemia. A gente perdeu 4 anos na expectativa de vida. Bom, olha lá. Aí vem lá no mundo. Então, a gente tem uma população mundial hoje que está em torno de 7,7, praticamente já está em 8 bilhões de pessoas, né? Projeta-se até 2050 um aumento da população idosa, uma taxa de fertilidade
caindo, mas ainda alta, né? Aí o Brasil hoje é o 6º país mais populoso do mundo. Cuidado, a gente era o 5º mais populoso, nós perdemos essa colocação. A partir de 39, a população brasileira será envelhecida, ou seja, é que a gente vai ter mais idoso do que jovens, certo? E outra coisa, o nosso crescimento vegetativo está despencando. A taxa de fecundidade no Brasil, no último recenseamento, ela estava em 1,7, e ele deve cair para baixo disso aí. Olha essa outra tabela. Olha lá, o ranking do Brasil. Ó. Nós perdemos a colocação para o Paquistão, 6º país mais populoso do mundo. Então, 2019, o Brasil vai para 6º lugar. Atrás do Brasil vem a Nigéria, Bangladesh. E até 2100, outros países vão ultrapassar o Brasil. Olha só, a projeção para 2100 é que o Brasil chegue com o 12º país mais populoso. Reparem que aqui, ó, 2019, perdão, tem uma população projetada de 211 milhões de habitantes. Olha lá, 2100, uma população projetada de 181 milhões. Então, quer dizer que a gente continua tendo um crescimento lento, vai chegar um momento que vai parar e aí depois começa a declinar. Como que acontece isso? É com uma natalidade muito baixa, tá? Em alguns casos, a mortalidade superando a natalidade, por conta da queda, não é porque está aumentando a mortalidade, tá certo? Bom, aqui, então, tem um quadro falando sobre o tamanho da população. A população crescerá até 2047, quando vai chegar a 233 milhões. Depois, ela vai começar a cair, quando ela vai chegar em 2060 a 2028. Aqui são todos dados que a gente... projeção do IBGE. 12 estados vão diminuir antes de 2048. Somente o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte vão crescer. Aí, em 2060, 25% da população brasileira vai ter mais de 65 anos. Olha o envelhecimento da população. Aí, imagina o sistema previdenciário, a quantidade de pessoas aposentadas que vão estar recebendo benefícios do governo. Então, é um problema aqui. Bom, aqui algumas coisas que a gente vai trabalhar, e algumas a gente já trabalhou, ó. População absoluta, populoso, população relativa, povoado. A gente já falou de taxa de fecundidade, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, mortalidade infantil e expectativa de vida. A gente vai trabalhar coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, IDH, que mede a qualidade de vida, e os indicadores demográficos. Olha como é que é bem diversificada essa parte. Olha lá, o PIB, renda per capita, taxa de natalidade, fecundidade, mortalidade, analfabetismo, longevidade, coeficiente de Gini e o IDH. Tá certo? Bom, aqui eu coloquei um resuminho desses indicadores que a gente tem, que uns aqui eu já falei, outros a gente vai falar ainda. Aqui, por exemplo, metropolização, êxodo rural, a gente já vai destacar esses aspectos, tá? Os outros ali eu já comentei. Aí a gente vai, então, falar um pouquinho do Brasil. Primeiro a gente falou geral, vamos focar mais um pouquinho do Brasil. Então, olha lá, de acordo com o IBGE 2020, uma projeção, o Brasil é um país muito populoso, mas ele é pouco povoado. Em 2020, a gente tinha uma densidade demográfica de 26 habitantes por quilômetro quadrado, bem abaixo da média mundial, que é de 50 habitantes por quilômetro quadrado. E aí uma tabelinha de 2019, falando de como que essa população é distribuída. Então, olha o Sudeste. O Sudeste abrange 40%, 42% da população absoluta.
com a população relativa de 95 habitantes por quilômetro quadrado, total de 88 milhões de habitantes. Depois vem o Nordeste, que tem 27% da população e 36% da população relativa, isso para 57 milhões de habitantes. O Sul tem uma população relativa maior, porque tem uma área menor, então tem 29 milhões, isso vai dar 14% da população, então aqui as três primeiras. Aí depois vem Norte, 18 milhões de habitantes, Centro-Oeste, 16 milhões de habitantes. 31 habitantes por quilômetro quadrado, a região Norte, 10 habitantes por quilômetro quadrado na região Centro-Oeste. Tá? O Brasil, então, 2019, calculado 210 milhões de habitantes, uma população relativa em torno de 24 a 26 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é projeção, tá? Esse ano, como está tendo o recenseamento, aí a gente vai ter um dado mais concreto sobre essa população, tá bem? Bom, aqui mostrando isso em mapa, que aparece muito nisso aí. Então, o mapa mostra São Paulo, Minas e Rio de Janeiro abrigam 40% da população brasileira. Então, está mostrando aqui, ó, que os estados que têm mais de 15 milhões de habitantes. Então, está mostrando aqui a população absoluta. Aqui a população municipal, então mostra aqui pela legenda o tamanho dos municípios, de novo, São Paulo e Rio de Janeiro, aonde tem os maiores. Ainda assim, mapa demográfico, esse mapa da esquerda está mostrando a densidade demográfica em 2010. Ah, mas por que 2010? Data do último recenseamento. De lá para cá, a gente só vai ter atualização esse ano. E aqui, ó, a mesma coisa. Então, esse mapa mostra número de densidade demográfica por quilômetro quadrado, esse aqui também, mas só identificando os estados. Então, olha lá, São Paulo, Rio de Janeiro, alguns estados do Nordeste, tem uma densidade demográfica que vai de 76 a 444 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, aqui, ó, observando esse mapa da densidade demográfica, ajuda a compreender o que a gente vai falar no próximo. Então, olha lá, que eu estava falando de recenseamento. Recenseamento é uma pesquisa que colhe informações sobre a população do Brasil. No Brasil, ela é feita de 10 em 10 anos. Processos que aumentam ou diminuem a população. Nascimento e imigração, que é a entrada, a população total, a saída, óbito e imigração. Tá? O nascimento menos óbito, crescimento vegetativo ou natural. Tudo que a gente já viu ali. Aí sim. Então, a densidade demográfica dá para a gente identificar como que se encontra distribuída a população no Brasil. Olha, por exemplo, o próximo mapa, que dá bem essa ideia. Reparem que a gente tem uma grande concentração populacional na região litorânea ou próxima do litoral, e somente no Sudeste que a gente vai ter algumas áreas internas muito povoadas. Olha, por exemplo, aqui, ó, esse mapa, tá vendo? Olha lá, ó, densidade populacional. Acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Olha aqui, ó, litoral, tá vendo? Faixa litorânea que vai do Rio Grande do Norte, Ceará, até aqui o Rio Grande do Sul, mais o eixo Rio-São Paulo, mais algumas áreas metropolitanas no interior. Por que essa área é densamente povoada? Processo de colonização. Portuárias, as primeiras áreas econômicas aparecem aqui. À medida que a gente vai adentrando pelo território, a gente vai diminuindo a densidade. Então, as áreas menos povoadas é o Centro-Oeste. Olha aqui, por exemplo, Mato Grosso. A Amazônia, olha lá, a região norte, ó. E o sertão, ó, Bahia, Piauí, o sertão é uma área seca. Então, vai indo para o interior, vai diminuindo o povoamento do Brasil, certo? Então, basicamente, é isso que a gente tinha para comentar, tá certo? Então, essa noção dos conceitos e processo de distribuição da população foi o assunto da primeira parte.
tá? Alguma dúvida, deixa o comentário, pergunta nas aulas, manda pergunta na sala de aula, e aí a gente vai conversando mais. Aí, semana que vem, a gente grava a parte 2 e vai, se tiver alguma dúvida, a gente vai tirando. Tá bom? Até mais, abração e muito obrigado pela participação. Tá? Tchau, pessoal.